informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando depois do Serginho Sarati com o programa dessa quarta-feira, 31 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Com crise no governo, ruralistas aceleram votação de projetos polêmicos. Bancos limitam desconto de promissória da JBS. Plano Safra, taxa de juros geram expectativas. Caso JBS, deputados estaduais definem comissão que investigará denúncias contra o governo. Mato Grosso do Sul continua desmatando o pouco que sobrou da Mata Atlântica. E vazamento de amônia atingiu 2 frigoríficos da Friboi ontem aqui no estado. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A região de Dourados terá dia encoberto nesta quarta-feira. O sol pouco aparece e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, prenunciando a chegada do frio. A temperatura mínima prevista para hoje é de 13 graus e a máxima não passa de 20. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses valores na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 122 à vista e no Friboi de Ponta Porã, R$ 124 com 30 dias para o pagamento. Arroba da vaca gorda à vista, R$ 113 no Brasil Global e a R$ 114 no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 56,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,26 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Os compradores estão em compasso de espera da safrinha de milho, mas mesmo assim existe alguma pressão negativa sobre os preços. Não há dificuldade para o abastecimento e na segunda-feira foram verificados negócios entre R$ 26 e R$ 28 a saca, com prazo de 30 dias na região de Campinas, São Paulo. Começou essa semana a quarta rodada de fiscalização de estoques públicos de 2017. Fiscais da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, visitarão 90 armazéns públicos e privados em 14 estados e no Distrito Federal. Também será feito o cadastramento de novos armazéns. A expectativa dos técnicos da CONAB é vistoriar 127 mil toneladas de café, milho, arroz, trigo, farinha de mandioca e diversos produtos industrializados ou manufaturados. Os fiscais observarão, entre outros quesitos, as condições de armazenagem e conservação e a quantidade de grãos guardados. A ação prossegue até o dia 9 de junho. Segundo o jornal Valor Econômico, no novo pacote de crédito rural, que deverá ser lançado no dia 5 de junho, o governo decidiu garantir juros mais baixos de até 6,5% ao ano e um volume total de recursos a juros controlados de 184 bilhões de reais, mesmo patamar colocado à disposição dos agricultores e pecuaristas do país na atual safra, que terminará em 30 de junho, de 183 bilhões e 900 milhões. Na última semana, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, divulgou informações a respeito do novo Plano Safra, entre eles a de que juros oficiais poderiam ter um recuo de em torno de 1% em relação à safra anterior. Há poucos dias da divulgação do Plano Safra 2017-2018, há grandes expectativas sobre as taxas de juros. O deputado federal gaúcho Luiz Carlos Renzi, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, afirmou que a Comissão de Agricultura da Câmara e entidades do setor apoiam o Ministério da Agricultura com relação à política de taxas de juros. Segundo ele, a Selic caiu para 11% e não é justo que os produtores rurais não tenham queda na taxa de juros proporcional à queda da Selic. De acordo com Adeniro Vian, diretor da IBD Agro, ele acredita que os produtores devem fazer contas para saber como se posicionar em relação à divulgação do Plano Safra e não esticar as pernas além do que estão precisando nesse momento. Foram definidos ontem os 5 membros da Comissão Especial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que vai investigar denúncias contra o governador Reinaldo Azambuja. Agora, os deputados estaduais vão se reunir para definir a presidência e a relatoria do grupo. Os donos da JBS, em delação premiada, afirmaram que foram pagos 150 milhões de reais em propina ao ex-governadores Zeca do PT, André Putinelli e ao atual, em troca dos incentivos fiscais concedidos à empresa. A investigação focará no atual governo apenas. Reinaldo negou as acusações e disse que a delação dos donos da JBS era mentirosa. Ele alega que só recebeu da JBS uma doação oficial no valor de 10 milhões e 500 mil, que foi repassada à sua campanha em 2014 por meio da direção nacional do PSDB. O grupo da Assembleia tem a seguinte formação: Pedro Kemp, do PT, pelo bloco do PSDB Flávio Caiate e Paulo Correia, e Eduardo Rocha e Márcio Fernandes pelo PMDB. Mato Grosso do Sul é o 8º estado com maiores áreas de Mata Atlântica desmatadas entre 2015 e 2016. No estado, o bioma está localizado principalmente em 3 áreas: Serra da Bodoquena, na planície do Rio Paraná, na divisa com São Paulo, e em fragmentos isolados no interior de diversas áreas indígenas na região sudeste. Segundo informações da ONG SOS Mata Atlântica, foram removidos no período analisado 265 hectares de árvores desse bioma em Mato Grosso do Sul, aumento de 1% em relação ao levantamento anterior, quando foram registrados 263 hectares de desmatamento. O maior registro de remoção das árvores desse bioma em Mato Grosso do Sul foi entre 1995 e 2000, quando o estado perdeu 18.256 hectares da vegetação nativa de Mata Atlântica.
O desmatamento desse bioma decaiu até atingir 49 hectares entre 2011 e 2012, mas desde então tem voltado a subir. Em 2016, conforme o levantamento da organização, restaram 706.841 hectares de Mata Atlântica aqui no estado. Diante do impasse em torno da permanência de Michel Temer no Palácio do Planalto, a bancada ruralista no Congresso tem buscado acelerar a votação de projetos polêmicos, alguns dos quais reduzem áreas de florestas, facilitam a venda de terras a estrangeiros e afrouxam as regras de licenciamento ambiental. A movimentação é criticada por ambientalistas que acusam o grupo de aproveitar a fragilidade do governo para aprovar medidas que ampliarão o desmatamento e o risco de desastres ambientais. 3 das iniciativas mais polêmicas recentemente aprovadas são medidas provisórias. As duas primeiras, votadas no Senado na semana passada, reduzem a Floresta Nacional do Jamanchim e o Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, e o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. As 3 unidades de conservação perderam, ao todo, 500 mil hectares, área equivalente à do Distrito Federal. As terras subtraídas das reservas se tornarão áreas de proteção ambiental, categoria onde são permitidas atividades agrícolas, pecuárias e de mineração, que não causem grandes danos. Mudança no modelo de pagamento pela principal empresa compradora de gado, a JBS Friboi, falta de concorrência, queda nos preços da arroba e apreensão quanto à liquidez de alguns frigoríficos são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos pecuaristas no curto prazo de tempo. Desde que a JBS se tornou uma das protagonistas do escândalo de corrupção no Brasil, as vendas à vista foram suspensas. Sem alternativa ou precisando fazer caixa, o pecuarista se via obrigado a entregar seus animais e solicitar a NPR, a nota de promissória rural, e realizar o desconto junto a um banco. Mas esse tipo de operação também está cada vez mais raro. Segundo o relator Luiz Fernando Conte, vice-presidente da Acrimate, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, os bancos não estão aceitando fazer o desconto da NPR. Naquele estado, há relatos de tentativas no Banco do Brasil, Sicredi e Bradesco, todas sem sucesso. Em Mato Grosso do Sul, o pecuarista e conselheiro da FamaSul, Janes Bernardino Honório Lírio, contou ao site Notícias Agrícolas que nem mesmo o banco original, também pertencente à companhia JIF, dona da JBS, estaria aceitando descontar a nota promissória. Um ônibus escolar da Prefeitura de Nova Andradina, que transportava 5 alunos com idades entre 8 e 16 anos, caiu em uma valeta na manhã de ontem na região do bairro Escolinha, área rural do município. O motorista trafegava pela estrada de terra quando, em determinado momento, o ônibus ficou fora de controle e caiu em uma valeta na lateral da estrada. Apesar do susto, ninguém se feriu. Os alunos foram retirados pelas janelas, pois a porta ficou emperrada. O motorista disse que provavelmente um problema mecânico tenha afetado o sistema de direção do ônibus. 70 funcionários do frigorífico JBS Friboi na cidade de Ponta Porã foram socorridos na manhã de ontem depois de um vazamento de amônia na empresa. Este foi o segundo caso de vazamento em unidades da empresa nesta terça-feira e o terceiro em menos de 2 meses. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro dos funcionários no local, que acabaram inalando o gás, sendo levados para o Hospital Regional de Ponta Porã. 9 trabalhadores estão em estado mais grave. Já em Campo Grande, o vazamento de amônia no frigorífico JBS, na BR-060, na saída para Cidrolândia, mobilizou ontem o Corpo de Bombeiros. O vazamento teria acontecido depois da manutenção em uma das câmaras frigoríficas que foi controlado pelos próprios funcionários. Os bombeiros foram até o local para fazer a vistoria das instalações. A câmara foi desligada e deve ser desativada até hoje. No dia 6 de abril, na mesma unidade do Friboi, teve um vazamento de amônia em que 80 funcionários passaram mal. Cerca de 1.200 trabalhadores foram dispensados e o frigorífico ficou parado um dia.
Um produtor rural de 46 anos foi multado em R$40 mil na segunda-feira, depois de desmatar a área de 40 hectares para o plantio de pastagem em sua fazenda em Inocência. Policiais militares ambientais faziam fiscalização de rotina em propriedades do município quando chegaram à fazenda e pediram ao produtor que apresentasse autorização ambiental para a derrubada. O homem não tinha o documento e acabou multado. Durante a sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira, o vereador Madison Valente apresentou um projeto de lei que dispõe sobre o transporte de estudantes na zona rural. O objetivo é regulamentar e garantir aos alunos dos distritos o direito de frequentarem as aulas. De acordo com Madison, o projeto precisa ser aprovado pelos demais vereadores para regulamentar o transporte escolar, caso contrário, continuará sendo feito de forma irregular, o que representaria incoerência da Prefeitura de Dourados, que suspendeu o transporte justamente pela falta de legalidade. Perceberam a controvérsia? Queremos legalizar um transporte que já existe e o governo não quer a legalidade. Não é compreensível. Então, por que razão eles não querem garantir esse direito de lei? Indagou o vereador. O projeto já foi votado em primeira discussão. A CPI da FUNAI e do INCRA concluiu ontem em Brasília a votação do relatório do deputado mato-grossense Nilson Leitão. O texto base, que prevê o indiciamento de dezenas de lideranças comunitárias, procuradores da República, antropólogos e servidores, foi aprovado há 2 semanas. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Debatedores defendem decisão rápida do STF sobre legalidade do Código Florestal. Participantes de uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara defenderam uma decisão rápida do Supremo Tribunal Federal acerca do Código Florestal. Desde 2013, a legalidade da norma vem sendo questionada na Corte por meio de 4 processos movidos pela Procuradoria-Geral da República. As ações diretas de inconstitucionalidade apontam ilegalidades na legislação, como a redução da reserva legal e a anistia para a degradação ambiental. A percepção dos debatedores em relação à demora é a de que o código, que veio para trazer segurança jurídica aos produtores, acabou por gerar insegurança. Foi o que disse o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Açoeiro Doca Veronês. A pendência de julgamento das ADINs está nos levando para uma situação bastante complicada de insegurança e um certo atordoamento dos produtores sem saber o que fazer para atender uma legislação que tem uma interpretação dúbia. O ex-deputado e relator do projeto de lei que instituiu o Código Florestal, Aldo Rebelo, recomendou uma decisão unificada do Supremo em relação à análise das ADIs, a fim de que ela repercuta nos estados, onde juízes têm tomado providências diferentes. Se revoga um ou outro artigo do Código, todo o esforço de cadastramento, de regularização vai abaixo. Os participantes do debate recomendaram que o texto possa ser revisto à medida que a própria agricultura brasileira evolua, inclusive do ponto de vista tecnológico. A agricultura e a pecuária, que assume diversas formas no Brasil, foram defendidas por deputados e especialistas como a grande vocação brasileira, geradora de emprego e renda. Segundo o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, o agro está incrustado na vida do cidadão no mundo todo, sem que se perceba a importância disso. Não há a mínima possibilidade de vida humana no planeta sem alimento, como também não há sem meio ambiente. Para o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, a proteção do meio ambiente está nas mãos dos produtores rurais que dão ao Brasil uma resposta econômica. Dados levados pelo chefe-geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo Eduardo de Miranda, dão conta de que apenas 22% do território brasileiro são ocupados de fato pela agricultura e pela pecuária. Os 28% restantes que entrariam na conta seriam áreas de reserva legal e pastagens naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima quarta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem acompanhar também ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.